Olá, alunos e estudantes, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Química da segunda série. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula 4. Processos de propagação do calor, propriedade dos materiais, condutibilidade térmica, efeito estufa, aquecimento global, termoquímica, detalhamento, efeito estufa e aquecimento global. E vamos à nossa aula. Antes da gente falar o que é efeito estufa, suas consequências e sua importância, vamos entender o que é estufa. Estufa é um lugar fechado, é uma estrutura que tem painéis de vidros transparente e ele é muito utilizado em lugares frios para o cultivo de verduras e flores. Quando o clima está muito quente, essa estrutura ela permite a entrada de raios solares. E aí o que vai acontecer com esse ambiente? Ele vai ficar aquecido, porque permite a entrada, mas não permite a saída. E aí mantém uma temperatura propícia às verduras e flores. Com a terra ocorre esse processo parecido de retenção de calor, tá? Porém, esse processo é mais complexo. É o efeito estufa. O efeito estufa, ele é do bem. Vocês sabiam? Ele não é vilão, não. Ele é do bem. Ele é um fenômeno natural para a existência de vida no nosso planeta. Além disso, o efeito estufa, ele é responsável em manter a temperatura média global. Vocês sabiam disso? Sem isso, a gente vivia, no frio. E como acontece isso, professora? Vamos entender? Observe a imagem. O que é o efeito estufa, né? Como é que funciona esse efeito estufa? Observem aí, né? Temos o Sol. O que acontece? Essa radiação solar, ela vai chegar à superfície do nosso planeta e o efeito estufa, ele vai o quê? Trabalhar para manter essa Terra aquecida, né? É o quê? Acontece, por que isso acontece? Porque é um fenômeno natural, tá? E aí, gente, o efeito estufa é que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece, professora? É o seguinte, esse efeito do bem aí, né, do efeito estufa, acontece porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, ou seja, ele impede que o calor se dissipe. Olha que coisa legal os processos. Agora, quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, né? Com o aumento da emissão de gases poluentes. Então, observem aqui uma outra imagem que traz a composição da atmosfera. Então, a nossa atmosfera, ela é formada por 78% de nitrogênio, né? Uma quantidade muito grande, e 21% de oxigênio. Aí nós temos aqui, olha, 1% é de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Agora eu quero que vocês tenham uma atenção, gente, porque nem todo gás ele vai provocar
o efeito estufa, tá? Os principais é o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Agora, o aumento desse dióxido de carbono aqui é que torna o efeito estufa o vilão, né? Ele aquece o nosso planeta, faz um desequilíbrio desse processo aí do efeito natural, que é o efeito estufa, tá bom? Esse aumento desse dióxido de carbono. Aqui nós temos os principais gases do efeito estufa. Quais são? É o gás carbônico, tá aqui. Temos o metano e temos o óxido nitroso. Qual é a fonte, né? Aonde que é emitido esses gases? No caso do gás carbônico, é a queima de combustíveis e queimada. No metano, são os aterros sanitários, a fonte, vazamento de gás natural, gases liberados pelos ruminantes. E a fonte do óxido nitroso são os fertilizantes. Agora, gente, tem uma coisa assim que nos assombra, assim, é assustador, sabe o que é? É o tempo de permanência desses gases no atmosférico. Observe o tempo médio, hein, na atmosfera do gás carbônico, de 100 a 120 anos. Dá medo, não dá? O metano, de 12 a 18 anos, ele fica lá na atmosfera. Então, é uma coisa que a gente precisa assim, estar bem atento, né, a essa poluição que está acontecendo aí desses gases poluentes no atmosférico. E temos o óxido nitroso, né, 114 a 120 anos. É muito tempo de permanência no ar. Agora a gente vai ver dois gráficos. E esses gráficos, eles vão nos mostrar, tá, qual é a principal fonte de emissão do gás carbônico e depois vamos ver um gráfico sobre a principal fonte do metano. Vamos lá? Primeiro, observem. Essa aí, gente, esse gráfico são as principais fontes de emissão de gás carbônico no Brasil. Eu não estou falando nem no mundo, eu estou falando no Brasil. A gente pensa, né, que é produzido muito gás carbônico da queima de combustíveis, né, de transporte, da indústria, mas não. Sabe aonde que é a grande fonte de emissão de gás carbônico? 75% ocorre nas mudanças no uso da terra e florestas, ou seja, é o desmatamento e a queimada para a criação de gados e lavouras. É esse aí que é responsável, né, em aumentar a emissão de gás carbônico, tá bom? Aí depois vem a queima dos combustíveis, né, principalmente pelos transportes. Depois nós temos a queima de combustíveis na indústria e temos aí a queima de combustíveis de outros setores, que é 6% e 1% de emissões fugitivas e 2% de processos industriais. Agora a gente vai ver um gráfico das principais fontes de emissão do metano. E aí a gente vê que o grande vilão, né, da emissão de metano aqui no Brasil é a fermentação entérica. Professora, o que é isso? Gente, isso aí é um processo digestivo natural que ocorre em animais ruminantes, ou seja, gado, cabra, ovelhas, tá? O gás que eles produzem é liberado
no ar através do arroto e flatulência, tá? É dessa forma que esse gás é liberado, tá bom? Por esses animais. Depois, nós temos aí, né, a mudança no uso da terra e da floresta. Continua aí também, né, com 14% as derrubadas e as queimadas. O que podemos observar nesses gráficos de emissão de gás carbônico e de metano, né? Que o Brasil deve reduzir as queimadas e as derrubadas para ir contra o aquecimento global, tá bom? E agora a gente vai assistir a um experimento de simulação do efeito estufa no planeta, com a participação do nosso querido professor Paulo Torre, que faz parte aqui da equipe de professores do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos lá assisti-lo? Olá, alunos e professores, professor Paulo aqui de Química. Estou aqui nessa noite maravilhosa para fazer um experimento para vocês. Tem muito carapanã nesse mar, mas olha o que a gente faz por vocês. Aqui é um experimento que eu vou fazer simulando o planeta com efeito estufa, tá? Então imagina que isso aqui é a atmosfera, tá? Que vocês já viram aí na aula. E a luz que entrou no planeta é o que a gente tem aqui dentro, tá? Então daqui a pouco eu vou colocar alguma coisa para queimar aqui e vocês vão ver, vão ver depois. O gás ele vai vir até aqui a caixa, que vai bloquear essa luz. Vocês conseguem ver aí que é muita luz. Ó, só na câmera aí, eu bloqueando aqui, vocês conseguem ver o quanto de luz bloqueia para o meu rosto, né? Quando a fumaça entrar aqui, ela vai bloquear tudo isso. Então lembra, o aquecimento global, ele é exatamente este efeito. É a fumaça do CO2, né, de tudo que vocês estão vendo aí, na aula da professora, está bloqueando a luz do sol de sair. Ela entra, mas ela não sai, tá bom? Então fica aí, a gente volta daqui a pouco. Então, como vocês podem ver, a quantidade de luz diminuiu. Eu estou até suado aqui, que a gente estava brincando com fogo. Mas, ó, a fumaça aqui dentro faz com que a luz fique com dificuldade de sair. E ela se concentra aqui dentro, ou seja, no planeta, esquentando e aumentando a temperatura dele no decorrer dos anos, se a gente não cuidar, tá? Então, fica aqui a dica. Cuide do seu planeta, tá bom? E boa aula! Então, gente, esse experimento, nessa simulação de como o efeito, na verdade, né, eu gosto sempre de dizer que o efeito estufa, ele é do bem, né? Agora, ele é um grande vilão, ele nos prejudica, aumenta a temperatura do planeta Terra devido às próprias ações do homem, né? Com o aumento da emissão dos gases poluentes, que é o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso. Então, isso daí faz com que haja um aquecimento. A gente viu, né? Quanta fumaça ali impediu que os raios solares pudessem penetrar no nosso planeta. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Por isso que eu digo que o efeito estufa, ele vira um problema quando está em excesso. Ok? Então, a gente vê agora mais um gráfico. Esse gráfico, ele mostra o aumento da temperatura global ao longo dos anos, tá bom? E nós já sabemos que isso está ocorrendo, né? Por causa do aumento de quê? Da temperatura. E como é que aumenta essa temperatura? Com o aumento da emissão dos gases poluentes para o atmosférico,
que vem principalmente, é muito importante que a gente saiba, que vem da queimada e derrubada da floresta para criação de gados, lavouras e até também, vocês sabiam, para os garimpeiros, né? Eles entram na nossa floresta, derrubam para extrair os minérios. Agora, se as promessas, olha aí, gente, se as promessas entre os países que assinaram o Acordo de Paris em 2015 não for cumprida, qual é essa promessa, professora? É manter a temperatura abaixo de 2 graus Celsius. Sabe o que vai acontecer com o nosso planeta? O nosso planeta, ele vai sofrer. O nosso planeta vai sofrer. E se o nosso planeta sofre, quem sofre também somos todos nós. Tá bom? E aí você deve estar se perguntando, o que é esse Acordo de Paris, professora? É um compromisso internacional entre 195 países com o objetivo, sabe de quê? De minimizar as consequências do aquecimento global. Então, a gente percebe, né, que 195 países sabem desse problema do aquecimento da Terra, tá? E eles estão procurando aí manter, tá, essa temperatura baixa de 2 graus Celsius. Só que a nossa sociedade, ela vive hoje um cenário de urgência climática. Todo mundo já está vendo isso, gente, né? Esses 195 países também já estão vendo esse cenário, né, de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu 1 grau Celsius em relação a nível pré-industrial. Eu estou falando quando surge aí a Revolução Industrial e junto com ela também, né, aumenta a liberação de gases poluentes para o ar atmosférico. Ou seja, é uma consequência do pré-industrial. Como consequência dessa